Leituras da Bíblia. Dando seguimento às leituras da Bíblia do segundo livro de Samuel, no capítulos 20, 21, 22 e 23. Escutemos e lemos juntos neste exato momento. 2 Samuel 20. A rebelião de Seba contra Davi. Encontrava-se ali um homem perverso chamado Seba, filho de Bocri, da tribo de Benjamim. Ele tocou a trombeta e exclamou: Nada temos a ver com Davi. Todos os homens de Israel abandonaram Davi e seguiram Seba, filho de Bocri, enquanto que os filhos de Judá escoltaram o rei desde o Jordão até Jerusalém. Davi, chegando ao seu palácio em Jerusalém, tomou as 10 concubinas que tinha deixado para guardarem o palácio e enclausurou-as, ordenando que fossem alimentadas, mas não se uniu mais a elas. O rei disse a Amasa: Convoca-me dentro de 3 dias todos os homens de Judá, e apresenta-te tu também com eles. Amasa partiu para convocar Judá, mas demorou-se além do prazo fixado. Então Davi disse a Abisai, Seba, filho de Bocri: Vai agora tornar-se mais perigoso que Absalão. Toma contigo os servos de teu senhor e persegue-o, não aconteça que ele encontre cidades fortificadas e nos escape. Partiram com Abisai os homens de Joabe, os cereteus e os feleteus com todos os valentes, saíram de Jerusalém em perseguição de Seba, filho de Bocri. Chegando junto à grande pedra que se encontra em Gabaon, veio-lhes Amasa ao encontro. Joabe trazia uma cintura por cima de sua túnica, de onde pendia uma espada embainhada, à altura dos rins. Esta desprendeu-se e caiu. Joabe disse a Amasa: Como vais, meu irmão? E tomou-o pela barba com a mão direita, para o beijar. Amasa, porém, não percebeu a espada na mão esquerda de Joabe, e este o feriu no ventre, derramando as suas entranhas por terra. Não houve necessidade de um segundo golpe, pois Amasa caiu morto. Depois disso, Joabe e seu irmão Abisai puseram-se a perseguir Seba, filho de Bocri. Um dos servos de Joabe se postara junto de Amasa e dizia: Todos os que amam Joabe e estão com Davi sigam a Joabe. Entretanto, Amasa estava estendido no meio do caminho, coberto de sangue. Vendo o soldado que todos se detinham para vê-lo, arrastou Amasa para fora do caminho para um campo e cobriu-o com um manto. Uma vez removido do caminho, todos os homens de Israel foram atrás de Joabe para continuar a perseguição de Seba, filho de Bocri. Seba atravessou todas as tribos de Israel, que o desprezaram, e foi até Abel-Bet-Maca, onde todos os bocritas o seguiram. Vieram então sitiá-lo em Abel-Bet-Maca e levantaram contra a cidade um aterro que atingiu a altura da muralha, como todos os que estavam com Joabe tentassem fazer cair a muralha. Uma mulher prudente se pôs a gritar, do muro da cidade: Ouvi, ouvi. Dizei a Joabe que se aproxime para eu falar-lhe. Tendo ele se aproximado, disse-lhe a mulher: És tu Joabe? Sou eu, respondeu ele. Ela prosseguiu: Ouve as palavras de tua serva, estou ouvindo. Outrora, disse ela, costumava-se dizer: Peça-se conselho a Abel e a Dan. Para saber se desapareceram os costumes dos fiéis de Israel, tu, porém, procuras destruir uma cidade que é uma mãe em Israel, porque queres aniquilar a herança do Senhor? Joabe respondeu: Longe de mim, longe de mim. Não se trata disso. Ela voltou à cidade e falou com discrição a todo o povo. Cortaram a cabeça de Seba, filho de Bocri, e atiraram-na a Joabe. Este tocou a trombeta e todos se retiraram da cidade, indo cada um para a sua tenda. Joabe voltou para junto do rei em Jerusalém. Joabe comandava todo o exército. Banaias, filho de Jojada, estava à testa dos cereteus e dos feleteus. Aduram presidia os trabalhos. Josafate, filho de Ailude, era o cronista. Siva era o escriba, Sadoque e Abiatar, sacerdotes. Ira, o jairita, era também sacerdote de Davi. 2 Samuel 21.
Os gibeonitas são vingados. Houve no tempo de Davi uma fome que durou 3 anos seguidos. Davi consultou o Senhor e este respondeu-lhe: há sangue sobre Saul e sobre sua família, porque matou os Gabaonitas. O rei chamou então os Gabaonitas e falou com eles. Ora, os Gabaonitas não eram filhos de Israel, mas uns restos dos amorreus, aos quais os israelitas se tinham ligado com juramento. Entretanto, Saul procurara eliminá-los, em seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Davi disse, pois, aos Gabaonitas: que devo fazer por vós, e que satisfação vos darei, para que abençoeis a herança do Senhor? Os Gabaonitas responderam: não é questão de prata e ouro a nossa questão com Saul e sua família. Eles responderam ao rei: do homem que nos esmagou e quis aniquilar-nos para apagar-nos da terra de Israel. Sejam-nos entregues 7 dos seus filhos, para os enforcarmos diante do Senhor em Gabaon, na montanha do Senhor. Bem, disse Davi, eu os entregarei. O rei poupou Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento trocado entre ele e Jonatas, filho de Saul. Escolheu, pois, os 2 filhos que Resfa, filha de Aia, dera a Saul, Armone e Mefibosete, e os 5 filhos que Merobe, filha de Saul, dera a Adriel, filho de Berzelai de Mula. Entregou-os aos Gabaonitas, que os enforcaram na montanha diante do Senhor. Pereceram todos os 7 juntos nos primeiros dias da colheita da cevada. Resfa, porém, filha de Aia, tomando um saco, estendeu-se sobre ele em cima de uma rocha, e ali esteve, desde o princípio da colheita da cevada até o dia em que caiu sobre eles a chuva do céu. Davi, avisado do que tinha feito Resfa, filha de Aia, concubina de Saul, foi e tomou os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, com os habitantes de Jabes, em Galaade. Esses os tinham tirado furtivamente da praça de Betsã, onde os filisteus os haviam pendurado no dia em que bateram Saul em Gilboé. Trouxe, pois, de lá os ossos de Saul e de seu filho Jonatas, e mandou também recolher os ossos dos que tinham sido enforcados. E os ossos de Saul e de seu filho Jonatas, assim como os dos supliciados, foram enterrados em Sela, na terra de Benjamim, no sepulcro de Cis, pai de Saul. Fizeram assim tudo o que tinha ordenado o rei, e Deus compadeceu-se da terra. Guerras contra os filisteus. Houve de novo uma guerra entre os filisteus e Israel. Davi desceu com os seus homens para combatê-los, instalaram-se em Gobe e começaram a guerra contra os filisteus. Levantou-se então Dodô, filho de Joás, que era um dos filhos de Rafa, trazendo uma lança que pesava 300 siclos de bronze e cingindo na cintura uma espada nova, e declarou que ia matar Davi. Mas Abisai, filho de Sarvia, veio em socorro de Davi e feriu o filisteu, matando-o. Então os homens de Davi fizeram este juramento: tu não virás mais conosco a combate, para que não apagues o facho de Israel. Depois disso, houve ainda um combate contra os filisteus em Gobe, onde Sabocai, de Rusa, matou Safe, um dos filhos de Rafa. E recomeçando o combate contra os filisteus em Gobe, Elcanã, filho de Jaar e Oreguim, de Belém, matou Golias de Gete, que levava uma lança, cujo cabo era como o cilindro de tecedor. Houve também um combate em Gete. Encontrava-se ali um homem enorme que tinha 6 dedos em cada mão e em cada pé, isto é, 24 dedos, e era também descendente de Rafa. Como lançasse um desafio a Israel, prostrou-o Jonatas, filho de Sama, irmão de Davi. Esses 4 homens tinham nascido da estirpe de Rafa em Gete, e caíram pela mão de Davi e de seus homens. 2 Samuel 22. Davi dirigiu ao Senhor as palavras do cântico que segue, no dia em que o Senhor o livrou da mão de todos os seus inimigos e da mão de Saul. O Senhor é o meu rochedo, minha fortaleza e meu libertador. Meu Deus é a minha rocha onde encontro o meu refúgio, meu escudo e força de minha salvação, minha cidadela e meu refúgio, meu Salvador, que me salvais da violência.
Invoco o Senhor digno de todo louvor, e fico livre dos meus inimigos. Circundavam-me os vagalhões da morte, torrentes devastadoras me atemorizavam. Enlaçavam-se as cadeias da habitação dos mortos, a própria morte me prende em suas redes. Na minha angústia, invoquei ao Senhor, gritei para meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. A terra vacilou e tremeu, os fundamentos dos céus fremiram, abalaram-se, porque Deus se abrasou em cólera. Suas narinas exalavam fumaça, sua boca, fogo devorador, brasas incandescentes. Ele inclinou os céus e desceu, calcando aos pés escuras nuvens. Cavalgou sobre um querubim e voou, planando nas asas do vento. Envolveu-se nas trevas como numa tenda, nas águas tenebrosas, densas nuvens. Do esplendor de sua presença flamejaram centelhas de fogo. Dos céus trovejou o Senhor, o Altíssimo fez ressoar a sua voz. Lançou setas e dispersou os inimigos, fulminou relâmpagos e os desbaratou. E apareceu descoberto o leito do mar, os fundamentos da terra, ante a voz ameaçadora do Senhor, ante o furacão de sua cólera. Do alto estendeu a sua mão e me pegou, e retirou-me das águas profundas. Livrou-me de inimigo poderoso, dos meus adversários, mais fortes do que eu. Investiram contra mim no dia do meu infortúnio, mas o Senhor foi o meu arrimo. Pôs-me a salvo e livrou-me, porque me ama. O Senhor me tratou segundo a minha inocência, retribuiu-me segundo a pureza de minhas mãos. Porque guardei os caminhos do Senhor e não pequei separando-me do meu Deus. Tenho diante dos olhos todos os seus preceitos e não me desvio de suas leis. Ando irrepreensivelmente diante dele, guardando-me do meu pecado. O Senhor retribuiu-me segundo a minha justiça, segundo a minha pureza diante dos seus olhos. Com quem é bondoso vos mostrais bondoso, com homem íntegro vos mostrais íntegro. Puro, com quem é puro. Aos humildes salvais. Senhor, sois meu farol. Convosco afrontarei batalhões. Os caminhos de Deus são perfeitos. Pois, quem é Deus senão o Senhor? Quem é o rochedo, senão o nosso Deus? É Deus quem me cinge de coragem e aplana o meu caminho. Torna os meus pés velozes como os das gazelas e me instala nas alturas. Adestra minhas mãos para o combate e meus braços para o tiro de arco. Vós me dais o escudo que me salva, e vossa bondade me engrandece. Alargais o caminho a meus passos para meus pés não resvalarem. Dou caça aos inimigos e os extermino, e não volto sem que os tenha aniquilado. De tal sorte os aniquilo e despedaço, que não mais se levantam, eles ficam caídos a meus pés. Vós me cingis de coragem para a luta e ante mim dobrais os meus adversários. Afugentais da minha presença os meus inimigos, e reduzo ao silêncio os que me aborrecem. Gritam por socorro, mas não há quem os salve, clamam ao Senhor, mas não responde. Eu os trituro como ao pó da terra, e os esmago aos pés como ao barro das estradas. Vós me livrais das revoltas do meu povo e me guardais à frente das nações, povos que eu desconhecia se tornaram meus servos. Gente estranha me serve abnegadamente e obedece-me à primeira intimação. Gente estranha desfalece e sai tremendo de seus esconderijos. Viva o Senhor e bendito seja o meu rochedo. Exaltado seja Deus, rocha que me salva. Deus, que me proporciona a vingança e avassala nações a meus pés. Sois vós quem me libertais dos meus inimigos, e me exaltais acima dos meus adversários, e me salvais do homem violento. Por isso vos louvarei, ó Senhor, entre as nações e celebrarei o vosso nome. Ele prepara grandes vitórias a seu rei e faz misericórdia a seu ungido.
a Davi e a sua descendência para sempre. 2 Samuel 23. Estas são as últimas palavras de Davi, oráculo de Davi, filho de Isaí, oráculo do homem que foi exaltado, do ungido do Deus de Jacó, do cantor dos salmos de Israel. O Espírito do Senhor fala por mim, sua palavra está na minha língua. Deus de Israel falou, o rochedo de Israel me disse, o que governa com justiça, o soberano temente a Deus. É como a luz da manhã quando se levanta o sol, manhã sem neblina, que faz cintilar de orvalho a relva da terra. Sim, minha dinastia é estável diante de Deus. Os homens maus são como espinhos, que todos evitam e ninguém pega com a mão. Que se recolhem com um ferro ou com o cabo da lança, e são queimados no fogo. Eis os nomes dos heróis de Davi: Gesboão, filho de Acamone, chefe dos 3, foi ele quem brandiu o seu machado contra 800 homens, matando-os de uma só vez. Depois desse, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, acento agudo, um dos 3 heróis, achava-se ele em Éfes-Damim, quando os filisteus se reuniram ali para o combate, tendo os israelitas fugido, cada um para a sua tenda. Ele manteve-se firme e bateu os filisteus até que sua mão se cansou e se crispou sobre a espada. O Senhor operou naquele dia uma grande vitória. Os soldados voltaram para onde estava Eleazar, mas somente para recolher os despojos. Depois dele, Sama, filho de Age, o Ararita, reuniram-se os filisteus em Leque, onde havia um pedaço de terra plantado de lentilhas. Postou-se Sema no meio do campo, defendeu-o e derrotou os filisteus, operando assim o Senhor uma grande vitória. 3 dos 30 desceram e foram ter com Davi, no início da colheita, à gruta de Odolão, estando a tropa dos filisteus acampada no vale dos Refaíns. Davi estava então na fortaleza, e havia uma guarnição de filisteus em Belém. Davi teve desejo extravagante e exclamou: quem me dará a beber das águas do poço que está à porta de Belém? Então os 3 valentes penetraram no acampamento dos filisteus e tiraram água do poço que está à porta de Belém. Trouxeram-na a Davi, mas ele não a quis beber, e derramou-a em libação ao Senhor, dizendo: longe de mim, ó Deus, fazer isso. Vou eu beber o sangue desses homens que para buscá-la arriscaram a sua vida? E não quis beber. Eis o que fizeram os 3 heróis. Abisai, irmão de Joabe, filho de Sarvia, que era também chefe dos 30, brandiu sua lança contra 300 homens, e os matou, conquistando assim grande renome entre os 30. Ele era o mais considerado dentre os 30, mas não chegou a se igualar aos 3. Banaias, filho de Jojada, homem de valor e rico em façanhas, originário de Cabseel, feriu os 2 filhos de Ariel de Moabe. Foi ele também quem desceu, num dia de neve, e matou um leão na cisterna. Feriu ainda um egípcio de alta estatura, que tinha uma lança na mão. Banaias desceu contra ele com um simples bastão, arrancou-lhe a lança das mãos e o matou com a sua própria arma. Isso fez Banaias, filho de Jojada, obtendo renome entre os heróis. Foi mais considerado que os 30, mas não igualou aos 3, Davi pô-lo à frente de sua guarda. Entre os 30 contavam-se Azael, irmão de Joabe, Sama de Harode, Elis de Falti, Abizer de Anatote, Selmon, o Aoita, Elede, filho de Baana de Netofa, Banaía de Faratom, Abei-Elbom de Arabá, Asmavete de Berom, Jonatã, Elifelete, filho de Aasbai, o Macatita, Esrai de Carmelo, Farai de Arbe, Seleque, o Amonita, Ira de Jeter, Urias, o Iteu, 37 ao todo. Amanhã, dando seguimento às leituras do livro da Bíblia, no segundo livro de Samuel, no capítulo 24, e dando início às leituras do livro da Bíblia, no primeiro livro de Reis,
nos capítulos 1, capítulo 2 e capítulo 3. Paz e bênçãos a todos.